Meus amados irmãos, nós queremos saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus e na noite desse dia agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de poder adentrar ao seu lar, levando uma palavra de fé, uma palavra de amor e uma palavra de esperança que vem da parte de Deus aos nossos corações. E agradecendo a Deus por sua participação, que tem nos dado aí essa audiência, muito obrigado à Igreja em Pequiá e a tantos lugares que nós já recebemos aqui mensagens, que Deus possa vos abençoar. Obrigado por sua audiência, por estar conosco. Desejamos sempre que Deus possa falar aos nossos corações. Eu quero convidar a você a nós fecharmos os nossos olhos nesse momento, fazermos uma oração de gratidão a Deus. Logo mais estaremos adorando ao Senhor com o hino devocional da nossa harpa cristã. Curve a tua cabeça e ore a Deus comigo. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, bendito que está no céu, a Ti nós devotamos louvor, glória e honra, eternamente seja dada a Ti. O que emana do nosso ser como forma de gratidão por tudo que Tu já tem feito por nós, pelas portas que se abriram, pela saúde que chegou, pela provisão e providência vinda da Tua parte diretamente para todos nós. Estamos aqui em rede nacional, Senhor, permitindo, que Tu está nos permitindo adentrar aos lares, para levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vida aos corações que talvez nesse momento se encontram desesperançosos. Fala com os Teus filhos, mas também te peço que receba o nosso louvor como forma de gratidão a Ti. Fica conosco, Pai, porque precisamos de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria que você pegasse a sua harpa cristã e junto comigo vamos adorar o nome do nosso Senhor, cantando o hino de número 305, Campeões da Luz. Adore a Deus conosco. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão.
Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Que Deus possa abençoar a tua noite, que Deus possa abençoar a tua vida. Eu quero convidar você a meditar na palavra de Deus. Nós vamos ouvir agora o nosso convidado dessa noite, pastor Jurandir Sampaio, que é co-pastor da Assembleia de Deus aqui em Pequiá e pastor congregacional da congregação Monte Oreb. Deixa Deus te usar, meu amado. Queridos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão nesta noite de sexta-feira nos assistindo. Para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande em que Deus nos concede a oportunidade de estar levando a sua palavra a muitas vidas, a muitos lares e a muitas pessoas que na noite desse dia estarão ao alcance desta palavra que Deus colocou em nosso coração. Nesta noite nós queremos trazer uma palavra que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 2 e versículo de número 3. A palavra de Deus diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Acredito que essa palavra ela vai falar com todos nós na noite deste dia. Baseado na palavra que nós fizemos menção nesta noite, nós queremos trazer um tema para esta mensagem. Só há um intermediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o Salvador. Com esta palavra nós queremos fazer uma oração para que Deus venha nos dirigir na noite deste dia e nos trazer para todos nós uma palavra de vida e de salvação para todos nós. Amado Deus, nosso Pai que está no céu, te damos graça ao Senhor pela nossa vida, pela oportunidade que tu, ó Deus, ora tem concedido a todos nós. E estamos nesta noite, Pai, para trazer uma palavra para todos nós. Que o Espírito Santo do Senhor nos conceda graça e sabedoria para interpretar a mesma na noite deste dia. Fica conosco, é o que eu te peço, em um nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, nós fizemos menção um texto bem conhecido: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quando o escritor aos Hebreus fala esta palavra, o mesmo também está se colocando. A palavra está no plural: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Essa salvação está falando da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nesta noite, compartilhar com você esta palavra de salvação.
Salvação esta que vem através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós observarmos, eu quero que você nos acompanhe a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 3, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que João estava pregando, ensinando e falando para aquelas pessoas, batizando-as no Rio Jordão para a remissão de seus pecados, mas João traz uma palavra dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista estava dizendo que a salvação estava próximo a chegar. João estava declarando para aquelas pessoas que ele não era o Messias. João estava dizendo para aquelas pessoas que ele estava batizando para arrependimento de pecados, que ele não era o Cristo. João estava dizendo para aquelas pessoas que ele era apenas o batizador, uma voz que clamava no deserto. João estava preparando o caminho, o cenário para um que estava prestes a chegar no Rio Jordão e ser batizado por João. João estava dizendo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, quando chega ao Jordão para ser batizado por João Batista ergue-se a cabeça e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava dizendo, em outras palavras, eis aí o Salvador do mundo. João estava dizendo, em outras palavras, eis aí aquele que pode dar a salvação a quem está perdido, a quem está desiludido, a quem não tem mais esperança. João estava dizendo para aquele povo que ele não era digno de desatar as alpacas ou as sandálias dos pés de Jesus Cristo. João estava dizendo: eu estou findando o meu ministério para que ele apareça agora. E Jesus Cristo é a salvação. Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E quando João termina de batizar a Jesus Cristo, a palavra de Deus é bem clara em nos dizer, em Mateus capítulo número 4, que Jesus foi conduzido ao deserto, passando ali 40 dias e 40 noites. Depois que Jesus retorna-se daqueles dias, a palavra de Deus em Mateus capítulo 4 e versículo 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo agora entra em cena no seu ministério terreno aqui na terra. João Batista não está mais em cena. João Batista fez o seu papel. João Batista pregou sobre a salvação, pregou sobre Jesus, mas até então Jesus ainda não tinha aparecido no cenário. Mas depois que João faz a sua parte, aleluias, Jesus aparece. Em Mateus 4,17, que fizemos menção, Jesus diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está dizendo: arrependei-vos, porque eu sou a salvação. Jesus estava dizendo: arrependei-vos, porque eu sou a vida, porque eu sou o caminho, porque eu sou a verdade, porque eu sou a vida. Jesus está dizendo: não tem outro intermediador para o homem, para chegar diante de Deus. A pessoa sou eu. Já passou os profetas. O último foi João Batista, nascido de mulher.
E agora Jesus está dizendo: eu sou a salvação para a humanidade. E não há outro intermediador entre o homem e o meu Pai Deus, a não ser eu, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Essa era a mensagem que Jesus estava pregando nos dias que ele pregou a palavra do Senhor na terra. É bem claro que todos nós, crentes e outras pessoas que não professam a nossa fé, também sabe que Cristo Jesus veio dos céus a esta baixa terra para um só propósito: pregar a palavra do Pai, sendo Jesus mesmo o Salvador da humanidade. E todos nós sabemos que a salvação vem através de Cristo e que Cristo veio apenas para os judeus, para o povo de Israel. Se você nos acompanhar, por favor, em João, capítulo 1, versículo 1 a seguir, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha o que diz também João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio a esta terra como Salvador, como salvação para a humanidade e como luz, porque o homem estava nas trevas. Mas Cristo veio para os judeus, para a casa de Israel. O texto é bem claro em dizer: veio para o que era seu e os seus o não o receberam. Rejeitaram a Jesus. Não acreditaram na palavra de nosso Salvador. Lembra do texto que nós lemos? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Os judeus não atentaram para o Messias. Os judeus não atentaram para o Salvador. Os judeus não atentaram para Jesus Cristo, porque Jesus veio para eles. Mas se você nos acompanhar, em João capítulo de número 1, versículo 12, abre-se uma exceção, abre-se aqui algo para aqueles que estavam distantes em outras terras, que não fazia parte dos judeus. Os judeus rejeitaram a Jesus. Alguns creram, outros não creram. Jesus veio para salvar. Jesus curava enfermos, paralíticos levantavam, cegos enxergavam, pessoas eram curadas de todas as pestes que existia nos tempos de Jesus. Pessoas eram curadas porque eram possessas de demônio. Mas mesmo assim, Jesus, como Salvador para a humanidade e para a casa de Israel, muitos rejeitaram a Jesus. E João 1:12 diz assim: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, que é do homem, mas de Deus. Depois que Jesus observa que muitas pessoas dos judeus não creram na sua palavra, e os gentios, as outras nações, começaram a acreditar em Jesus, começaram a crer em Jesus. Quem é que não lembra de uma mulher que a sua história está registrada em Mateus capítulo 15? Jesus pregando a palavra do Senhor nosso Deus, acompanhado pelos seus discípulos, com certeza uma grande aglomeração de pessoas,
porque aonde o Salvador estava, aonde a salvação estava, que era Cristo, pessoas lhe acompanhavam para receber algo da parte do Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus veio para Israel. E Jesus viu muita fé em outras pessoas de outras nações. A mulher, que a sua história está registrada em Mateus capítulo 15, diz que Jesus vai caminhando com os discípulos. O Salvador vai em uma direção com os judeus. E diz que a mulher vem gritando como que uma louca, desesperada, clamando por socorro, clamando pelo Salvador e dizendo: socorre-me, Senhor, porque a minha filha está moribunda, a minha filha está doente, a minha filha está enferma. O texto lá diz que Jesus continua caminhando com os seus discípulos. Algum do discípulo diz: Senhor, despede a que vem gritando. Olha, Senhor, despede a que vem atrás de nós. E diz que Jesus continua ao seu caminho. De repente, aquela mulher, entendendo que Jesus é o Salvador, a mulher entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não teria outro intermediador entre os homens e Deus, a não ser Jesus Cristo, para trazer a cura para a sua filha, para trazer a salvação para as suas vidas. E quando Jesus para e que lança uma palavra para ela dizendo que não seria lícito pegar o pão dos filhos, deixar ou dar aos cachorrinhos. Jesus não estava menosprezando aquela mulher. Jesus não estava dizendo que aquela mulher não valia nada. Jesus estava dizendo que ele veio para a casa de Israel, que ele não tinha vindo para outras pessoas ou outros povos, mas aquela mulher se ajoelha nos pés do Salvador, porque aquela mulher sabia e ela entendia que não tinha outro caminho, uma outra solução, a não ser a pessoa de Jesus, a não ser a pessoa do Salvador. Quando a mulher se joga nos pés do Senhor, em um gesto de humildade, em um gesto de respeito, e dizendo, quem sabe, na sua fraqueza, nas suas limitações, no seu choro amargo, porque tinha deixado na sua casa uma filha que estava doente, a mulher, em prantos, joga-se aos pés de Jesus, dizendo no seu choro e na sua amargura: só tu, Senhor, é o Salvador da minha vida. Só tu, Senhor, é que pode trazer a solução para a minha filha. Só tu, Senhor, é que pode trazer o remédio para a minha casa. Só tu pode trazer uma luz para a minha filha. Jesus, de repente, o texto é bem claro em dizer que a mulher agora abre a sua boca e diz que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E quando aquela mulher lança essas palavras para Jesus, a mulher, em outras palavras, estava dizendo: Senhor, da palavra que o Senhor está trazendo, falando, pregando e ensinando para os judeus, a mulher estava dizendo, mesmo em suas amarguras de vida: Jesus, a palavra que o Senhor trouxe aos judeus, se sobrar alguma coisa, Senhor, eu preciso desta palavra, eu careço desta palavra, eu sou carente desta palavra. E Jesus toma aquela mulher pela mão, levanta e diz que nunca tinha visto tanta fé em Israel como daquela mulher. Jesus despede aquela mulher e diz: filha, vá em paz, a tua filha já está curada. Aquela mulher, quem sabe, sai, deixa Jesus aos discípulos
e a multidão, crendo na salvação que é Jesus. E a sua filha tinha recebido a cura automaticamente. Estamos falando de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Aquele que pode trazer a paz para uma casa, para um lar, para uma família, para um bairro, para uma cidade, para um estado, para uma nação, para um continente, para todo o país. O escritor é bem claro em dizer: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Essa salvação vem da pessoa por nome Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode trazer a salvação para a humanidade. A salvação é algo de muito especial. Quem é que não lembra que quando Jesus, ainda na terra, com os discípulos, Jesus vai dar aos discípulos uma tarefa, saindo de 2 em 2, 70 homens saíram. Jesus deu a eles autoridades em suas mãos. Jesus deu a eles palavras para que fossem ditas e despediram. Quando eles retornam, muitos chegam a Cristo alegres, contentes, felizes, cada um com um relatório diferente. E disseram: Senhor, como foi bom. As pessoas ouviram a palavra do Senhor. Pregamos a tua palavra, Senhor. Pessoas foram salvas, foram curadas. Expulsamos demônios de muitas pessoas. Pessoas se alegraram, Senhor, porque Jesus mandou os discípulos falar do seu nome, da sua salvação. E quando alguns deles trouxeram a Cristo relatórios de coisas benéficas, de coisas boas, de sinais, de prodígios, de maravilhas que eles fizeram no nome de Jesus. Jesus olhou para eles e lhes disse uma palavra: não vos alegrai por isso, isso é muito bom, mas alegrai-vos mais ainda, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesus estava dizendo: alegrai ainda mais, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Só tem, querido, nome escrito no livro da vida quem tem a certeza da sua salvação. Só tem nome escrito no livro da vida quem tem a convicção que é salvo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o escritor diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Salvação esta que é Jesus Cristo, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor. Aqui o texto está bem claro em nos dizer: começando a ser anunciada pelo Senhor. Que Senhor é este? O Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que chamou os discípulos. Foi Jesus que chamou a cada um dos 12. E Jesus disse: vinde e farei pescadores de homens. Vocês não serão mais pescadores de peixes. Jesus chama Mateus, que era cobrador de impostos. Jesus disse: segue-me, Mateus. Mateus deixa o seu serviço de cobrador de impostos e vai seguir a Jesus Cristo. Vai seguir o Salvador. Vai seguir aquele que poderia trazer a salvação para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Começando a anunciar pelo Senhor. Então Jesus, durante os seus 3 anos, alguns dizem
e 6 meses, para mais ou para menos, Jesus, como Salvador da nação de Israel, como Salvador da humanidade, Jesus vai revolucionar com suas mensagens, com sua simplicidade, chamando 12 homens para incendiar a Israel, para incendiar a Judeia, Samaria e os confins da terra. Jesus Cristo como Salvador, há mais de 2000 anos, essa palavra, esse nome, ela se renova a cada dia em nossas vidas, em nossas gerações. O Salvador Jesus Cristo, ele é proclamado, seu nome é falado, é anunciado. Alguns usam o nome de Cristo, meu Salvador, para o maltratá-lo, mas mesmo assim o seu nome é anunciado. Mas a maioria propaga o seu nome, fala do seu nome, prega o seu nome. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Não há outro intermediador entre os homens e Deus, a não ser por Jesus. Esta palavra foi iniciada por Jesus Cristo. Jesus, ele fez a sua parte. Jesus iniciou o seu trabalho do Evangelho. E a palavra de Deus é bem clara em dizer que Jesus é assunto aos céus. Jesus é assunto aos céus. E aí, se você acompanhar aqui em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 1, nós vamos ver aqui algo muito importante, que Jesus vai subir assunto aos céus e vai deixar agora a igreja para complementar a sua obra da salvação na terra para a humanidade. Atos capítulo 1 e versículo de número 8. Jesus usa as palavras e diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus agora entrega esta responsabilidade para os discípulos, para a igreja. E o interessante é que Jesus, depois que entrega esta responsabilidade para os discípulos, que é a igreja, nós ainda queremos compartilhar outro texto, Mateus 28 e 17. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus Cristo é assunto aos céus e deixa essa incumbência, esse trabalho para a igreja dele na terra. Jesus fez a sua parte. E nós observamos aqui o texto em Hebreus, capítulo de número 3, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Primeiro foi anunciado por Jesus. Depois foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem é que ouviu da parte de Jesus a palavra da salvação? Os discípulos do nosso Senhor. Os discípulos agora ficaram na incumbência de pregar a palavra de Cristo, de pregar a palavra da salvação.
Os discípulos agora começaram a pregar a palavra de Deus. Mas todos nós sabemos que está escrito lá em Atos, a qual fizemos menção minutos antes. Jesus manda que o discípulo vá para Jerusalém, que fique reunido em um cenáculo, em uma casa, ou como queira entender. E passando-se dias após dias, a promessa de Jesus que ele fez aos discípulos e à igreja, dizendo: irei ao Pai, estarei sentado à direita do trono do Pai. Mas uma coisa é certa, Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, o Pai enviará o Consolador. Quando eles estavam reunidos naquela casa, ou naquele cenáculo, como queira entender, a descida do Espírito Santo, o Consolador, desceu naqueles dias de Pentecoste. Diz que foram línguas repartidas como que de fogo. O Espírito Santo agora traz aos discípulos coragem, determinação, fé. Os discípulos estavam prontos para ir à guerra, para ir à luta, para pregar a palavra da salvação, para pregar o nome de Jesus, com mais coragem e com mais determinação. Atos dos Apóstolos, se não me foge a memória, capítulo 2, versículo 41, no primeiro sermão do nosso irmão Pedro, aquele que era o mais leigo entre os discípulos, diz que Pedro, cheio da presença do Espírito Santo, fluindo dentro do seu coração para querer falar da salvação que é Jesus Cristo. Pedro coloca-se de pé, prega a palavra da salvação para aquele povo de todas as nações que se encontravam naqueles dias em Jerusalém, dia de Pentecoste, e diz que quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Quase 3.000 almas acreditaram na mensagem do nosso irmão Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e de garra e de determinação. Pedro prega a palavra de Deus. Pedro estava dizendo para eles: não há outro intermediador entre o homem e Deus a não ser Jesus Cristo. A salvação, o Salvador da humanidade. E Jesus, para nós concluirmos aqui o nosso pensamento, Jesus fez a sua parte. Entregou agora para os discípulos que a igreja, nós somos igreja. Um texto bem conhecido, bem pregado e bem ensinado entre nós. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, que diz: e disse-lhes Jesus, dizendo aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor Deus de lhes ter falado foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo, assunto aos céus, sentado à direita de Deus, intercedendo pela igreja na terra. Os discípulos agora também fizeram a sua parte. A palavra da salvação chegou no Brasil em 1911, através de 2 missionários. Esta palavra, ela percorreu o estado do Pará, subiu rios acima como
o Araguaia e o Tocantins. Esta palavra da salvação chegou no estado do Maranhão, nos 26 estados da Federação Brasileira e no Distrito Federal do nosso país. A palavra da salvação que Jesus deixou, que os discípulos receberam, passaram depois para nós. Esta palavra chegou nos nossos dias. E eu quero concluir aqui o meu pensamento, a minha mensagem. Hebreus 2:1 que diz: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos não desviamos dela. Eu quero deixar uma reflexão para concluir essa mensagem. A você, meu irmão, a você, crente, salvo na pessoa de Jesus Cristo, lavado no sangue do Cordeiro. A você, meu amigo, que está do outro lado da tela, nos assistindo. Deus não desistiu de você. A palavra de Deus diz bem clara: Deus, ou Cristo, não aceita o pecado, ou aborrece o pecado. Mas Deus, Cristo, ama ao pecador. Cristo ama a nação brasileira. Cristo ama a humanidade. E a você que já é crente, não esqueça da mensagem da cruz. Não esqueça da mensagem de Jesus. Porque a igreja, de uma coisa é certa. Em consequência, a igreja logo, primeiro, para encerrar, sabemos aonde nós estava. Sabemos aonde nós estamos. E nós sabemos para onde nós vamos. Há um céu que nos espera. Há um céu que nos aguarda. Tudo que está acontecendo, o que vai acontecer, isso não pode tirar a nossa comunhão com Jesus. Jesus Cristo, o Salvador dos homens e da humanidade. Nós queremos encerrar esta palavra, dizer para todos que estão nos assistindo neste momento, na noite deste dia: a salvação vem de Jesus. Já colocamos aqui que só há um intermediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo, o Salvador. Então você, meu amigo, você, minha amiga, a quem está nos assistindo neste momento, a igreja do Senhor Jesus na terra, nós não devemos nos prepararmos, porque a igreja, ela está preparada. O nome do Senhor Jesus, que é a salvação para a humanidade, já foi pregada pelo Senhor, pregada pelos discípulos, e está sendo pregada pela igreja. Então essa palavra, ela vem alcançar a sua vida. Esta palavra, ela vem alcançar uma família, um lar. Nada está perdido. Ainda há esperança. E a esperança é Jesus Cristo, Salvador da humanidade. A salvação. Como bem falamos no texto, o escritor dizendo: como escaparemos nós? Para onde nós vamos? Qual é o nosso destino? Qual é a nossa direção? Como escaparemos nós? É como que alguém que está prestes a ser pego por um laço. Mas aquele que está prestes a ser pego pelo laço, perceber que a qualquer momento pode ser pego pelo laço, ele escapole. O escritor está dizendo: escapa-te enquanto é tempo. Corre para a salvação que é Jesus. Como escaparemos nós se não atentarmos para Jesus Cristo, o Salvador das nossas vidas? Queridos, nós queremos nesta manhã, nós queremos nesta noite
agradecer a Deus pela oportunidade que Deus tem nos concedido. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida do meu pastor Idequel Sodré, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui no Campo do Pequiá, Convenção da Comadésima. Também quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida de todos os pastores congregacionais deste campo e a toda a igreja local aqui no Campo de Pequiá, a minha família, minha esposa e meus filhos, né? Que Deus continue nos abençoando a cada dia, é o que eu tenho nesta manhã a falar para todos nós. Muito obrigado, a paz do Senhor Jesus.